Discutir a educação é tarefa essencial sempre, ainda mais após um dado alarmante da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola no Brasil. 62% deles na faixa etária que deveria estar no ensino médio. Também é preciso se discutir mudanças como as reformas do governo, a nova base curricular e o desafio de se educar com qualidade. Em maio, o 10º Simpósio Nacional de Pesquisa em Educação na capital vai discutir tudo isso. E para falar mais sobre o tema, está aqui conosco a professora Lorene dos Santos, da pós-graduação em Educação e dos cursos de Pedagogia e História da PUC Minas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, vamos começar falando desse cenário brasileiro da educação. 2,5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola é um dado alarmante, né? É um dado alarmante, sim, Fernanda. E, na verdade, se a gente for olhar para a nossa história, né, a perspectiva de universalização da educação e da educação básica, né, esse novo conceito aí que é mais recente, mas de garantir educação para as crianças e adolescentes, é um tema que se arrasta há muito tempo, desde a Constituição do Estado Nacional Brasileiro. Se por um lado a gente tem um relativo consenso da importância da educação, né, da importância dela na promoção, no desenvolvimento de um povo, a gente sabe que ao longo da nossa história foram muitas polêmicas, muitas divergências e muitas disputas de diferentes grupos sobre o que ensinar, o que priorizar e especialmente como garantir esse direito à educação, que implica em responsabilização do Estado, em financiamento. Quer dizer, a educação como direito só vai aparecer pela primeira vez na nossa Constituição de 1934 e somente em 1988 a gente reconhece a educação como direito público subjetivo, né, como direito de todos. Nesse cenário, a gente pode dizer que tivemos sim muitos avanços, especialmente quando a gente pensa nesse direito à educação, a gente pensa sempre em 3 patamares. É o direito ao acesso, é o direito à permanência e é o direito à qualidade. Em relação ao acesso, embora ainda tenhamos dados tão alarmantes, a gente conseguiu muitos avanços, especialmente em relação ao ensino fundamental. Em relação à permanência, também conseguimos avanços significativos, mas temos aí uma dívida grande em relação a garantir uma educação de qualidade universal para todas as crianças e todos os adolescentes. E isso implica na necessidade de investimentos. Então, eu diria que há 2 anos atrás, quando aprovamos, né, há 3 anos, quando aprovamos o Plano Nacional de Educação 2014-2024, comemoramos e nos entusiasmamos com a possibilidade de, pela primeira vez, ter garantido recursos que poderiam universalizar essa educação e essa educação de qualidade, quando aprovamos um plano que definia a destinação de 10% dos recursos do pré-sal para a educação. Infelizmente, 2 anos depois, a gente vê um cenário que se modifica radicalmente e que esse otimismo gerado pela possibilidade, porque não basta a gente garantir legalmente, não basta todos os esforços e o consenso da importância de se investir na educação, se a gente não tiver efetivamente uma forma de financiar a educação. E esse entusiasmo, infelizmente, caiu por terra quando um conjunto de medidas e reformas, e a gente sabe que, embora a ideia de reformas deveria ser para o melhor, né? Pareça sempre anunciar algo melhor, nem sempre as reformas anunciam avanços, né? E a gente tem um conjunto aí que trazem significativos retrocessos. Então, se a gente pensar em uma reforma do ensino médio que, se por um lado traz uma boa perspectiva de ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola, também traz uma perspectiva de exclusão de uma boa parte de jovens que precisam trabalhar, estudar de noite, e isso se torna inviável com a nova reforma do ensino médio. Bem, esses assuntos serão tema de debate no nosso Simpósio Nacional de Pesquisa em Educação, que vão incluir
além de uma mesa de abertura com o professor Luiz Carlos Freitas, que é um professor que tem se posicionado muito claramente sobre isso, mas também mesas redondas que vão trazer temas específicos como a reforma do ensino médio, a Base Nacional Curricular Comum. A base lançada agora no início de abril, não é isso? Isso, na verdade, já uma terceira versão, né? A base está em processo de elaboração já há cerca de 2 anos. É um tema extremamente polêmico, né? Que divide pesquisadores. Como é que ela foi recebida, essa versão final aí que foi divulgada? Essa versão está começando a ser divulgada. O que a gente pode dizer é que não há um amplo debate em torno da base ou um debate que efetivamente envolva diferentes setores, né? Versões anteriores passaram por debates um pouco mais alongados e que permitiram que diferentes entidades, associações, entidades ligadas ao campo da educação e grupos de educadores em diferentes instâncias pudessem se manifestar. Houve um debate público, inclusive, na imprensa, mas a gente sabe que são modificações significativas que estão sendo promovidas nessa última versão e, infelizmente, como boa parte dos encaminhamentos recentes em termos de políticas educacionais e de políticas mais amplas, a gente não tem tido a oportunidade de ampliar esse debate para a sociedade brasileira e da possibilidade de que essas entidades, instâncias que são historicamente instâncias importantes na construção da educação como um direito, da defesa da educação pública de qualidade, tenham a oportunidade de serem efetivamente ouvidas. Daí a importância de momentos como o simpósio de educação para esse debate mais amplo, mais concreto? Sim, inclusive porque o simpósio ele pretende reunir pesquisadores, professores da pós-graduação, estudantes da pós-graduação e da graduação e professores da educação básica. Então é um momento muito precioso e o nosso simpósio ele tem esse empenho e esse investimento para trazer também os estudantes de graduação e os professores da educação básica, que têm gratuidade nas inscrições. Então essa é uma forma de incentivar a participação, de ampliar, de democratizar, porque a gente entende que esse debate, os temas que serão debatidos no simpósio, são temas de grande importância para a sociedade brasileira. A gente vai aproveitar para dar aqui as formas, né, de inscrição aqui até o dia 17, como a senhora lembrou, é o e-mail simpósio-de-pesquisa@pucminas.br e o telefone 31 DDD 34127269. O simpósio acontece de 17 a 19 de maio na PUC Minas, não é isso? Isso mesmo. Professora, são vários os temas, é muito amplo esse tema, esse debate da educação. O que é de agora, além dessas reformas, das mudanças atuais, a questão do acesso à educação também é um tema que irá ser discutido. Como é que está isso hoje? Esse debate ele sempre permeia, porque, como eu disse, se a gente avançou muito em relação ao acesso, no caso do ensino fundamental, a gente ainda tem muito o que avançar em relação à educação infantil e especialmente em relação ao ensino médio, né? E o que a gente tem aí com uma PEC aprovada, 55, que congela os gastos em setores essenciais como o setor da educação, as nossas perspectivas são de que, num curto prazo, a gente já tenha um aumento muito grande das dificuldades para garantir que esse acesso seja efetivamente universalizado. Se a gente já tinha uma série de dificuldades para fazer isso, com recursos destinados da forma como vinha sendo feito o financiamento da educação, com a aprovação da PEC 55, essa situação se agrava de forma perversa e, sem sombra de dúvida, teremos muita dificuldade para universalizar o acesso nesses 2 setores, né, o início e o final da educação básica, né? E a reforma do ensino médio, como eu disse, também tende a ser uma reforma bastante excludente, na medida que muitos jovens trabalhadores ficarão, mais uma vez, com dificuldade de cursar o ensino médio, né? Então, tende a ser um ensino médio que vai restringir o acesso. O ensino médio é, historicamente, uma parte da educação básica em que a gente
enfrentou e enfrenta muitas dificuldades para construir, né, uma concepção do que deve ser o ensino médio, e sem sombra de dúvidas uma reforma realizada sob medida provisória, sem discussão com a sociedade, ignorando todos os debates que vinham sendo feitos até então a respeito do ensino médio, não é nem um pouco promissora em termos dos desafios que a gente tem em relação à educação. Pois é, para a gente encerrar, professora, eu sei que é complicado, estamos diante de um cenário complicado, mas quais são as perspectivas, resumidamente, aí, para esse futuro próximo nosso aí na educação? Eu acho que as perspectivas são debate, muito debate, debate ampliado e luta, porque todas as conquistas que tivemos no campo da educação se deram por meio de lutas, por meio de uma sociedade civil organizada, por meio de entidades que pressionam o poder público para garantir que essa universalização com qualidade pudesse ter crescido e atingido patamares cada vez, né, não podemos negar, mais expressivos de acesso e de permanência. E o que nós podemos dizer é que a luta continua e que os educadores, em geral, são sujeitos dispostos, né? A gente tem uma história de lutas dos movimentos dos professores que está aí, que não nos deixa negar o quanto grande parte desses avanços são resultados dessa mobilização, dessa luta e, claro, com o importante papel da academia, que é compreender o sentido, o significado, em que direção nós estamos caminhando, que educação nós queremos, que sociedade nós queremos, né? Que mundo nós queremos que seja, na minha concepção, mais justo, mais democrático, com mais oportunidades para todas as crianças, para todos os jovens, para todos os brasileiros. Certamente, assim esperamos. Muito obrigada pela presença, viu, professora Lorena? Ok, obrigada. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.